Bom dia a todos, pessoal. Aqui quem fala é o professor Rafael Nascimento. E a partir do momento que eu coloquei um vídeo para vocês, disponibilizei um vídeo para vocês, houve pessoas que abraçaram, que concordaram sobre a tese e outras pessoas discordaram. Eu vejo muitos acadêmicos colocando divergência nesse aspecto. E qual é a divergência nesse aspecto que podemos discernir sobre isso? Veja. A diferença é que quando eu me proponho em falar alguma coisa, eu trago uma referência bibliográfica, principalmente de questão antropológica e científica. Tem muita gente que faz vídeos, conteúdos sobre questões variadas nas redes sociais, no YouTube, que fala, parece um papagaio falando, mas de fato não tem uma fundamentação. Então falar por falar, todo mundo fala. Eu quero ver provar de fato o que se fala. E essa prova tem que vir com questão materialista. Por exemplo, referência bibliográfica, prova científica, antropológica, provas arqueológicas e assim sucessivamente. É isso que a gente pode convergir ou divergir sobre alguém. Então a primeira coisa que eu coloco a respeito disso é essa pequena observação. Porque eu vejo muitas pessoas falando a respeito do quesito da escravidão e tal. Veja, eu por ser afrodescendente, eu poderia estar defendendo essa linha de pensamento que a maioria dos negros defende. Mas eu não defendo porque não tem fundamento histórico. Muita coisa que se fala é pura ideologia. E tem ideologias marxistas dentro dessa defesa. Né? E essas ideologias marxistas, que é a forma de quê? De fazer o que a gente sempre soube, que é a ditadura do proletariado. Essa ditadura do proletariado é baseada em cima de questão racial. Por quê? Porque a gente sabe que dentro a nova estrutura racial que existe no Brasil, a gente sabe que a maioria são de pardos e negros, principalmente de pardos, porque se a gente for falar de negros, a gente tem que pegar os negros antes da miscigenação aí que houve no Brasil. Né? Então a gente tem que começar a analisar isso. Só que aí muitos começam a colocar questões de característica física. E aí vem outra questão. Bom, alguns vão colocar característica física, outros vão colocar a questão de sangue. Muitas vezes o indivíduo tem pele branca, etc., mas tem maior quantidade de sangue negro. Entendeu? E mais uma vez, existe uma maquiagem sobre questões históricas referente ao Brasil, que eu tenho que frisar isso. É uma maquiagem do caramba. Por quê? Porque como a maioria de pardos e negros são maiores no Brasil, é nesses grupos que se faz a ditadura do proletariado, que é propagado assim pela linha extrema esquerda. Entende? Então por isso que muitos terminam reagindo, né, de uma forma não educada e polida, mas de uma forma reativa. Eu tenho até conversado, dialogado, debatido com algumas pessoas do âmbito acadêmico e há um desrespeito muito grande. Uma coisa é você fundamentar uma tese, argumentar dentro de uma civilidade, mas esses indivíduos normalmente são reativos, são pessoas que não têm educação, muitos deles, são pessoas que atrapalham, na realidade, quando você está desenvolvendo um raciocínio, certo? E eu falo isso com a maior tranquilidade, tá entendendo? Porque, de fato, eu, quando vou dialogar com a pessoa e debater, eu escuto a pessoa falando, depois eu falo. E não quero também que a pessoa me atrapalhe. Mas, por uma característica até de questões históricas e envolvido também a questão da cor da pele, há uma repulsa, uma condição reativa dos afrodescendentes no que se concerne ao campo do diálogo. Então, é bem complicado isso, tá entendendo? Não existe uma educação, principalmente por parte de muitos que eu tive a oportunidade de conversar nesse aspecto. Né? Então, assim, é bem complicado isso. Veja, o argumento, pelo menos o que foi me apresentado, é o seguinte, que existiu sempre escravidão, mas a escravidão aqui no Brasil foi diferente. Por quê? Porque foi pela cor da pele, foi singular, vamos dizer assim. Esse é o argumento, de fato, que se apresenta, né, referente à questão racial. Não, a escravidão no Brasil foi diferente porque foi da cor da pele e nós fomos aforreados, nossos ancestrais. Agora, o que não se fala aqui é que dessa quantidade de negros supostamente alforreados,
Esses indivíduos que particularmente reivindicam cotas raciais e uma dívida histórica, eles não são descendentes diretos de negro nenhum. Então, teoricamente, eles não poderiam reivindicar cotas. Por quê? Porque não são descendentes diretos dos ditos alforriados, massacrados no período da escravidão. Até porque o nosso país houve uma miscigenação muito grande. Branco com índio, negro com branco, negro com índio, e assim sucessivamente. Está entendendo o que eu quero dizer? Houve uma miscigenação muito grande. Então, eu, Rafael, tenho sangue de branco, de negro e de índio na minha ancestralidade. Mas o que predominou foi a característica fenotípica negra. Da mesma forma, a pessoa branca também tem todas essas características. Entende o que eu estou falando? Só que aí vem a questão da cor da pele. E esse não foi o principal motivo na época da escravidão. Se as pessoas querem colocar isso como argumento, não foi a cor da pele. Eu já até expliquei isso em vídeo. Talvez seja hoje esse estereótipo da cor da pele que faz uma pessoa ser discriminada. Mas no período da escravidão, o principal motivo não era este. Certo? Eu tenho que deixar isso bem fixado na mente daquelas pessoas que me assistem, me acompanham, porque o principal motivo não foi a cor da pele. Foi outros motivos muito mais amplos do que a cor da pele. A cor da pele hoje serve como estereótipo para discriminar um grupo sobre outro. No caso, os negros, para as pessoas que têm o fenotípico de pessoa branca. Beleza. Mas no período da escravidão não foi assim. E outra, os vídeos que eu apresentei como argumento, eu trouxe fundamentação científica e antropológica, se as pessoas prestarem atenção. É diferente de um cara que chega no YouTube, chega nas redes sociais, fala um monte de coisa, um monte de linguiça, mas quando é na hora de fundamentar, ele não fundamenta nada, é apenas o que ele discursa, é a narrativa dele. Então, narrativa por narrativa, meu amigo, isso aí não é científico, isso aí não é acadêmico. Entende? O que eu estou questionando aqui é que o principal motivo de os negros serem alforriados em certo momento da história, de os negros serem escravizados, não foi por conta da questão da pele, o principal motivo. Como eles querem colocar dessa forma, por conta de singularidade. Aqui no Brasil foi por conta da cor da pele, diferente de outros tipos de escravidão. Não foi assim. Certo? O principal motivo não era este. Já começa por aí. Então o argumento de que a escravidão foi singular e que foi baseada na cor da pele, em contraste com, por exemplo, a escravidão da África, certo? É o pilar, é a fundamentação principal do que a gente chama de racismo estrutural. Está entendendo? Para você entender que não foi assim, você tem que analisar a transição da escravidão como prática universal para a prática da escravidão ideológica racial e também observar os precedentes, na realidade, históricos e as motivações econômicas referente a isso. Está dando para entender? Então vamos colocar alguns pontos que eu vou elencar aqui para todos vocês, certo? Para vocês entenderem que não foi da maneira como se é apresentado por alguns indivíduos que falam um monte de linguiça nas redes sociais, mas é um monte de linguiça, mas cadê a prova científica, fenotípica e cadê a prova antropológica? Não tem. É o cara que participa de um site de afrodescendente e que ele fundamenta em cima de outro site de afrodescendente. É o cara que participa de uma bandeira da esquerda e ele pega simplesmente outra página de esquerdista e fundamenta isso. Isso daí é científico? Isso aí tá mais para uma tendenciosidade gigantesca a ponto de que o indivíduo ele segue uma bolha, uma panelinha, porque ele não consegue pensar fora da casinha, e aí ele simplesmente tenta fundamentar de acordo com o quê? Com a cartilha ideológica que ele defende. Isso aqui eu estou tratando de ciência, eu não estou tratando com achismo, suposição. Eu não estou tratando com questão partidária, ideológica. Isso eu deixo para terceiro, quarto plano. Eu estou tratando de ciência. Está entendendo a questão aqui? Então, primeiro, vamos colocar alguns pontos elencáveis para que vocês compreendam. A escravidão como um fenômeno universal e não racial. Primeiro, contraponto sobre essa alegação de questão racial, porque é por conta da cor da pele, que a gente pode fazer historicamente. A cor da pele foi um fator secundário ou inexistente, certo? Eu quero deixar isso bem fixado, na maior parte da história da escravidão. Lá no período da escravidão, o principal motivo não era a cor da pele. Que coloca isso na cabeça, isso não existia no período da escravidão. Ou quase não existia, era um fator secundário, certo? A escravidão entre iguais. Por exemplo,
Vamos remeter à história. A gente vai para a Grécia e em Roma e entre os povos eslavos, por exemplo. De onde vem a palavra eslave? A palavra escravo vem da palavra eslavo. Eu não sei se você sabia disso. Os escravos tinham a mesma cor de pele que os seus senhores. Eram prisioneiros de guerra ou devedores. Já na África, quando a gente volta um pouquinho mais, os chefes negros, eles escravizavam outros negros. Eles não viam a cor, eles viam etnia e linhagem. Por exemplo, para uma Ashanti, um Yorubá, por exemplo, não era um irmão de raça, mas um estrangeiro naquele momento, inimigo. Portanto, só para que vocês compreendam, a exploração do semelhante não era uma exceção brasileira, não era uma exceção africana, mas um padrão universal da época, que deixa isso bem fixo, que não resta nenhuma dúvida. Aí vem a questão que muita gente aí fala, a racialização como justificativa econômica e não uma causa. Certo? Qual é o contraponto que a gente pode fazer e que é alegado por conta da cor da pele? Será isso mesmo? Certo? Veja, a ideia de que a discriminação pela cor gerou a própria escravidão sugere um caminho inverso. A necessidade econômica, ela gerou o racismo. A necessidade econômica, ela gerou o racismo. E a gente vai colocar alguns tópicos aqui para entender isso. Primeiro, como era a logística do tráfico? O negro, ele foi escolhido para a escravidão transatlântica, não porque os europeus, por exemplo, eles não gostavam da cor de pele dos negros. Esse não era o motivo. Mas por que eles escolheram os negros? Porque era a mão de obra mais acessível, resistente, por exemplo, a doenças tropicais e também já disponível em mercados estabelecidos na costa africana. O mesmo produto que se comercializava no Brasil aqui já era praticado pelos africanos na África. Então, por isso eles já trabalhavam, já entendiam sobre o produto que era cana-de-açúcar, que era o café. Já acontecia a mesma coisa na África. E por outro lado tem a questão, certo, da própria raça, a robustez, a questão de não ter dificuldade de pegar a doença, a força e uma série de coisas. A questão da cor da pele, meu amigo, não foi o motivo que gerou a escravidão. Outro ponto é a necessidade de justificativa. Como o cristianismo ele pregava a igualdade das almas, os europeus, naquele período, eles precisavam de uma desculpa moral para escravizar outros seres humanos. Por quê? Porque o povo da Europa, certo? O povo da Europa eram cristãos. E aí isso é contra a Bíblia. Então, os europeus, eles precisavam de uma desculpa para escravizar outros seres humanos, no caso, os negros. Foi então que criaram a ideologia da inferioridade racial, no caso, a cor da pele. O racismo pela cor da pele foi a ferramenta, por exemplo, de marketing para manter o sistema lucrativo e não o motivo original da escravidão. Outro ponto que deve ser colocado aqui, que eu vejo muitos vídeos nas redes sociais aí falando um monte de coisa, é referente à discriminação por origem e por religião. É como se fosse o caso mourisco, podemos dizer assim. Veja, antes do foco na pele, a discriminação no mundo, por exemplo, ibérico, que colonizou o Brasil, era baseada na limpeza de sangue, ou seja, religião. Por exemplo, vamos colocar a questão muito mais ampla para vocês entenderem. Os judeus e mouros, eles eram perseguidos e também discriminados, independente de serem brancos ou negros, certo? E no início da colonização, a distinção entre cristãos novos e cristãos velhos, entendeu? Existia. Então, cristãos novos e cristãos velhos. Outro ponto, o foco na cor da pele no Brasil consolidou-se. Por quê? Porque era um marcador visual, digamos, indeleável, por exemplo. Diferente, por exemplo, dos judeus, que podia se converter secretamente, o negro não podia, ele não podia esconder sua origem.
o que facilitava o controle social de uma massa escravizada que era maioria na sua população. Outro ponto importante de questão que a gente pode fazer um contraponto aqui é a questão sobre mobilidade social e o preconceito de classes. Como era isso? Né? Existia um historiador, né, que eu estava lendo inclusive as obras dele, que é o Horaci Nogueira. Eu aconselho inclusive muitas pessoas ler a obra desse cidadão, Horaci Nogueira. Nas obras de Horaci Nogueira, ele explicita isso que eu vou dizer. Ele fala sobre a distinção entre preconceito de origem, que foi feito principalmente nos Estados Unidos, e o preconceito de marca, que foi feito no Brasil. Por exemplo, o pardo e o branqueamento no Brasil, a discriminação nunca foi puramente biológica, só para que as pessoas compreendam isso. No livro dele relata isso. A discriminação nunca foi puramente biológica. Ou seja, estilo, uma gota de sangue negro faz de você negro. Se uma pessoa negra ele enriquecesse ou embranquecesse socialmente, ela era aceita em certas elites. Então essa questão, certo, racial, pela cor da pele, não é bem assim. Isso se transforma. E o que isso sugere? Isso sugere que o massacre e a discriminação no Brasil são uma mistura indissociável, né, de cor e classe. A cor da pele ela funciona como um indicador de pobreza herdado do período colonial. Então, o que a gente pode simplesmente fazer esse contraponto sobre o que é legado que de fato a gente verifica dentro do âmbito antropológico, histórico e científico. Primeiro, a escravidão no Brasil foi pior, porque foi pela cor da pele. É a alegação que a maioria dos militantes fazem. E qual é o contraponto que a gente pode trazer disso? É que a cor ela foi usada apenas como se fosse uma etiqueta visual para um sistema econômico que já existia. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto que a gente pode entender do que foi falado. Na África, negros não discriminavam por cor. É a alegação dos militantes. Só que o contraponto que a gente pode entender referente a essa alegação é que, historicamente, eles discriminavam por tribos lá na África e eles discriminavam também por clã, o que resultava no mesmo nível de massacre e também de venda. Então essa alegação aí, na África negros não discriminavam por cor, eles discriminavam por tribos e por clãs, o que resultava no mesmo nível de massacre e venda. A alegação de outros militantes aí que falam também a respeito pela cor da pele, a discriminação atual é fruto apenas da cor da pele. Muitos alegam isso, que a cor da pele é como se fosse uma marca, um estereótipo para discriminar o outro. E o que a gente pode trazer de contraponto? A cor da pele é fruto de um sistema que manteve a cor associada à falta de capital e terras por séculos. É o preconceito de marca, porque entendia que o indivíduo que não tinha capital era que tinha essa marca de pele escura. Então, qual é a conclusão especificamente que a gente pode tirar da alegação que são feitas por militantes e de fato que a gente pode colher em torno da história? O contraponto é o seguinte, que a gente pode fazer. Eu entendo que existe o racismo, eu sempre disse isso, existe o racismo e a discriminação racial. Isso aí é uma coisa que eu não nego, eu já fui discriminado variadas vezes. Agora, vamos estender a questão histórica. A gente pode retirar dele, ou seja, do racismo, o caráter de causa única. Certo? A gente também pode fazer na seguinte coisa, por exemplo, a causa única, que no caso é a cor da pele, certo? Outro ponto que a gente pode elencar é que o massacre da população negra no Brasil foi uma decisão financeira estratégica. Ou seja, era mais fácil e barato escravizar um grupo visualmente identificável e geograficamente distante de suas raízes. A discriminação pela cor da pele foi uma construção intelectual para manter
toda a engrenagem girando sem peso na consciência da própria elite. É isso que de fato aconteceu nos primeiros momentos da colônia. Então me desculpa as pessoas que ficam defendendo questão racial no Brasil por conta da cor da pele e tudo mais, e assim sucessivamente. Veja só, eu aconselho essas pessoas elas estudarem, elas pegarem, por exemplo, uma obra de Horaci, certo? Que eu tive a oportunidade de ler, Nogueira, grande historiador, Horaci Nogueira, e deleitar sobre o que ele fala em sua obra. Ele fala sobre o preconceito de origem, ele fala sobre o preconceito de marcas, e aí vocês vão entender esse processo, entendeu? Esse tipo de fundamentação ideológica eu saio fora. Estou falando aqui de questões antropológicas, estou falando de questão histórica, estou falando de questão científica. Eu não entro em questão ideológica, de direita, esquerda, não. Isso aí eu deixo para os militantes, certo? Então tá aqui, eu apresento aqui os argumentos, porque eu não concordo com a questão racial, certo? Principalmente por conta de cor de pele, porque no período da escravidão não existia esse tipo de coisa, né? Isso só foi existir depois, né? Então algumas pessoas elas ficam se prendendo a isso, mas saiba que o indivíduo ele nasceu negro, mas se ele tivesse isso aqui, ó, ele poderia mudar a certidão. Então esse argumento aí, me desculpa, não tem fundamentação histórica nenhuma, né? Então aqui eu coloco basicamente um contraponto robusto referente ao que se é apresentado. Tá bom? Um abraço do professor Rafael Nascimento.